Fala, senhores. Então, beleza? Vamos para mais um vídeo. Então, pelo mais um esclarecimento aí também nessas últimas questões, que eventualmente são levantadas. Mais uma vez aí especificamente sobre um pecado específico que eu cometo, e que na verdade talvez não tenha cometido, né? Mas eventualmente acusado, foi a questão do orgulho. Na verdade, e isso eu vou fazer agora uma analogia com a questão argumentativa e com a questão do verso de que o mal, todo mal sofre, né? E não existe o mal que não sofra. Então, apenas trazendo essa questão de que não existe o mal que não sofra, peraí, justamente, mas aí nós temos que analisar, avaliar exatamente qual é o pecado que a pessoa está cometendo. Até porque existem falsos testemunhos. Então, vou tentar fazer uma análise em relação a essas três ideias, melhor dizendo. Então, veja bem. Se eventualmente uma pessoa entra no início do evangelho, mas eventualmente ela pode ter orgulho. Bom, não necessariamente ela sabe, não necessariamente ela vai conseguir superar o seu próprio orgulho. Bom, primeiro. Segundo, talvez nem seja orgulho, porque talvez o pecado dela seja apenas achar que Deus eventualmente não é capaz de resolver os seus próprios problemas. Então, eventualmente, a pessoa acaba sendo punida nisso. Talvez esse seja um pecado específico inicial. Então, talvez não seja exatamente orgulho. Ou seja, poxa, não sei se Deus consegue resolver as situações aqui da minha vida. Eu não acredito. A pessoa pode realmente dizer isso no primeiro momento. Então ela acaba sendo má e eventualmente acaba sofrendo por causa disso. Talvez esse seja o pecado, inclusive no final, o que talvez eu tenha sido punido. Só que eu fui punido com um falso testemunho. Então era pecado da pessoa. Ah, mas Alex, é porque você duvidou de Deus. Pode ser. Porque eu achei que Deus não seria capaz de superar argumentações externas. Mas se eventualmente no final, isso que eu quero dizer, no final eu fui punido com um falso testemunho, não tem como. Mas eu fui punido porque eu teria, eventualmente, a necessidade de eventualmente responder. E isso me geraria um grande desprazer. Por dois motivos. Primeiro, pelo trabalho de responder, para eu mesmo desacreditar da informação da pessoa, manifestar isso para que outros não acreditem, porque mesmo os bons, as pessoas boas poderiam ter uma certa curiosidade se esse pecado ocorreu ou não, e eventualmente poderiam acreditar em falsas informações. E se são maus, eu queria eventualmente esclarecer essas pessoas, para que eventualmente, de repente, sabendo que eu não cometi o pecado, elas possam não se preocupar com isso e enfrentar outras maldades, delas mesmas ou outras que elas encontrem nas suas vidas. Como eu falei, pela chatice do trabalho que eu teria que fazer no sentido de eu responder a informação, e não necessariamente orgulho, e num segundo momento também o fato de que não, realmente, Deus é capaz de superar a questão argumentativa. Então eu vou ter que ter um trabalho argumentativo, porque eventualmente a pessoa levantou uma mentira, e eventualmente poderia estar sendo repreendido pelo pecado de eu não acreditar que Deus eventualmente teria a capacidade de resolver esse problema na minha vida. Então o que descaracterizaria o orgulho inicial. Perceba que uma grande questão, mas o mal sofre, justamente, o mal sofre com falsos testemunhos lançados contra a sua vida, porque talvez aqui duas coisas, eventualmente uma certa preguiça no sentido de ela não quer responder, o que talvez seria um pecado. Se bem que para mim não, porque o fato de eu não querer ouvir falso testemunho é correto. Mas vamos partir da premissa que isso pode realmente também ser um pecado. E ainda na perspectiva de que, não necessariamente é orgulho, mas o pecado é não só a sua falta de vontade, mas o fato de você achar que Deus não lhe daria energia suficiente, ou conhecimento, ou capacitação suficiente para responder determinadas questões, determinados verdadeiros dardos inflamados malignos lançados por eventualmente outras pessoas. Então é isso que você tem que analisar. Eventualmente todo mal sofrerá. Tudo bem. Orgulho. O Alex tem orgulho, então eventualmente ele vai ter que sofrer. Porque eventualmente ele é mau. Mas necessariamente esse é o pecado? Ou esse é o único pecado? Isso aqui tem que ser analisado. Talvez esse pecado nem tenha ocorrido. Então alguns eventualmente até poderiam dizer, mas no final, Alex, você seria como é que é? Você seria absolvido? Você seria absolvido se você não tivesse falado não, mas tem esse outro lado da história. Qual pecado realmente eu cometi? Talvez eu tenha cometido um erro na análise do meu pecado. Talvez eu não tenha me orgulhado. Talvez eu tenha acreditado demais numa argumentação indutória, embora seja pecado, não deveria ter ocorrido. Mas levou a ilusão do Alex. Claro, porque eventualmente eu posso ter cometido algum pecado depois, no sentido de eu acreditar demais na argumentação externa, acreditar menos em Deus. Da mesma forma que no início da fé, mesma coisa. Então veja bem, note bem, repare bem. Ele eventualmente pode ter orgulho no primeiro momento. Tudo bem, vamos supor que é constatado que não tem orgulho. Mas o mal tem que sofrer. Qual o pecado? Falta de fé em Deus? Ou, eventualmente, até a preguiça se eventualmente Deus desejasse que eu fizesse
respostas argumentativas. 2014 eu não faria porque eu propositei. Mas Deus gostaria que eu não tivesse a preguiça de falar. Né? E esse, eventualmente, desprazer de falar. Aí, realmente... Se bem que isso realmente não necessariamente se dá para caracterizar como pecado. Talvez no sentido de preguiça, sim. Agora, desprazer de falar, no sentido que a pessoa entrou em briga... Pô, mas até Jesus passou raiva, né? Então, assim, esse desprazer até poderia ter. Mas um desprazer que eu não estou nem animado de tirar, vamos dizer, a dúvida das pessoas em relação a temas cabeludos contra a minha pessoa. Talvez aqui poderia haver aí um pecado embutido, mas talvez mais especificamente o fato de achar que eventualmente Deus não teria a capacitação para resolver a minha problemática e talvez eu poderia, se eu eventualmente fizesse um comentário nesse sentido, eu seria um risco para os demais porque eles poderiam acreditar em mim. No sentido de não que eles devam acreditar em mim ao invés de Deus, mas eles poderiam desacreditar de Deus nesse sentido e seria um desvio da fé. Talvez isso seja ali um pecado, alguma coisa. Mas, de qualquer forma, não posso não ser sincero. O fato é que há realmente uma descrença em Deus resolvendo aí os nossos problemas. No meu caso, principalmente argumentativo. E realmente, eu mesmo, em algumas situações, nem permitiria ou puniria de forma diferente do que eventualmente Deus faz, e não só argumentos com argumentos. Eu mostraria de uma maneira mais clara quais os pecados, os pecados argumentativos das outras pessoas, e não apenas me usando como instrumento, mas escrevendo letras milagrosas para que as pessoas eventualmente entendessem e soubessem quais os pecados argumentativos dos outros. Né? Eu faria dessa forma, de repente não quero induzir as pessoas eventualmente a não acreditar em Deus. De repente eu faria isso, mas de repente não é o plano de Deus. Então o plano de Deus, a princípio, teria que ser realmente melhor que o meu. Então ele não sai fazendo milagre por aí, com exceções ou outra ali na situação de Jesus, enfim, havendo outras circunstâncias em que Deus de alguma forma se manifestaria nas pessoas mediante milagres sucessivos. Né? Tudo bem, não é essa a circunstância. Mas de qualquer forma, apenas substituindo, dizendo que talvez não tenha sido necessariamente o pecado de orgulho cometido, ao contrário do que de repente vem, ou podem induzir ou sugerir, eu ou até outras pessoas a dizerem, e a serem de alguma forma ludibriadas nesse sentido, e que talvez o orgulho não tenha sido necessariamente o meu pecado aí executado. Outra coisa que eu vi no filme, né, dizendo, não, porque no final veja como essas informações, essa frase eventualmente poderia deixar várias pessoas loucas, né? Então a pessoa, se eventualmente ela não tem conhecimento evangélico e ela é, entre aspas, maldosa, ela vai ficar absolutamente louca com uma informação dessas, ela vai ficar brava, ela vai ficar com o coração travado por conta de uma informação dessas. É aquela coisa, diz uma mulher no filme que no final os homens no final só gostam da mulher pelo poder que as mulheres acabam permitindo os homens terem na vida delas e até em relação ao corpo delas. Isso é uma meio pseudo-verdade. Né? Bom, pseudo-verdade seria uma mentira. Então não é exatamente pseudo-verdade. Pode ser verdade em alguns casos, mas não, porque às vezes em algumas circunstâncias ele não necessariamente o homem gosta, por exemplo, seria o caso, talvez, aí do alto amor, vamos dizer assim, no caso, talvez, aí da masturbação mesmo, não, porque você apenas no sentido do que o sujeito imagina, mas ele não tem ele não tem poder sobre o corpo da mulher, porque ele não está tendo mulher nenhuma naquela circunstância, então depende, né? Então depende, ele não tem poder. Ele gosta, muitas vezes, do sentimento que a mulher permite ele ter por meio da sexualidade. Mas não é que ele muitos homens podem até gostar do poder que as mulheres acabam permitindo o homem ter em relação ao corpo da mulher, ou mesmo em relação a outras áreas da vida. Né? Mas isso não quer dizer necessariamente que isso ocorreria no relacionamento entre homem e mulher em todas as circunstâncias. Não necessariamente. Não é que o homem eventualmente deseje ter esse poder sobre a mulher, porque muitas vezes, entre aspas, o poder que ele vai ter vai ser um poder meramente sexual. Né? E às vezes, mesmo na questão, entre aspas, sexual, você não teria necessariamente essa relação de poder. Você não teria essa relação. Como assim você não teria essa relação de poder? Como eu acabei de falar, você não necessariamente está em contato e
Você não tem o poder, muitas vezes, sobre o corpo da mulher ou sobre o sentimento da sexualidade a partir do momento que você eventualmente satisfaz as suas ganas sexuais de uma forma diferente. Então, portanto, não, a partir da mulher, mas não usando o corpo da mulher. Portanto, não necessariamente eu teria o poder sobre qualquer corporalidade da mulher. O máximo que eu teria é a partir dela, a partir da mulher, não o poder que eu tenho sobre o corpo dela, mas apenas o sentimento de prazer que ela geraria na minha cabeça, já que eu satisfaço as minhas necessidades sexuais, eventualmente sozinho. No caso da mentalidade do homem, na questão da masturbação, porque ele não tem ali o corpo direto da mulher. Então ele não tem relação de poder nenhuma. Né? É ele com ele mesmo apenas a partir. A ideia de apenas sentir prazer sexual não é, nesse caso específico da masturbação, não é uma relação de poder direta com a mulher. É apenas a mulher, a imagem da mulher dentro da cabeça do sujeito, ele concluindo, ele imaginando aquilo, mas não tendo poder na prática nenhum. Mas apenas com o objetivo de ter, entre aspas, o poder de ter o prazer sexual, apenas então só. Apenas então só. Nesse sentido, talvez, uma certa. Como diria? Uma certa. Aí sim, uma relação de poder. Você poderia dizer apenas a partir do momento que houvesse um relacionamento direto. Fora do relacionamento direto, a única coisa que sobra seria ali o desejo de prazer sexual. Então, só para isso você demandaria. Então, a mulher, no final, é a mulher que nos permite ter a imagética, a imaginação, no sentido de ter esse poder, mas no final é só por isso. Então, é um poder que ela nos dá, mas é um poder que não tem relação de poder. É um poder que no final só tem comigo mesmo. Né? Eu tenho uma relação de poder dela. Ela eventualmente está gerando essa relação de poder específica para com o homem, que no final ela não manipula, porque ela também não tem relação direta com ele. Né? Muitas vezes o homem, mas vai pela internet, mas muitas vezes o homem pela internet não vai comprar nada. Ele só vai ver eventualmente vídeos de demonstração, então não necessariamente é uma relação de poder. Ou pelo menos o resultado é uma relação de poder muito pequena, muito ínfima. Né? Claro, no máximo você vai tirar aí algumas horas dele, porque ele está, eventualmente, vamos dizer, perdendo tempo com isso, ao invés de usar o tempo dele para fazer outras coisas para Deus. Aí você pode até argumentar, mas de qualquer sorte, não, porque em relação a mulheres específicas, o relacionamento é inexistente. Então, na verdade, o poder que eventualmente o homem em relação ao resultado de poder que ele vai ter é muito pequeno em relação à mulher, porque é apenas o prazer sexual, ele não tem mais nenhum tipo de poder no final. Então, eventualmente, no resto do tempo, não necessariamente ele vai estar entregando para a mulher, nem para mulher alguma. Então, embora em muitos momentos isso vai constar da sua imagética, mas na maior parte dos outros momentos não necessariamente. Então, claro, não estou dizendo que não haja assim, uma relação de poder, mas é algo muito indireto. É algo muito indireto. Então, concluindo esses dois temas aí no vídeo de hoje para completar. Valeu!